estranha que eu tive. Durante a faculdade, eu não era o tipo mais sociável. Minhas notas não eram grandes coisas, não fazia parte de nenhuma fraternidade, não tinha namorada e, para ser honesto, não estava envolvido em muita coisa. A felicidade também não era exatamente minha companheira naquela época. Mas que fique claro, não estou reclamando. No final das contas, conheci uma mulher incrível e leal nos meus 30 e poucos anos, alguém que está sempre ao meu lado. Agora minha vida está ótima. Moramos juntos, temos 2 gatos, Lilo e Loki, e estou planejando fazer o pedido de casamento em breve. Como eu estava dizendo, nunca entrei em uma fraternidade, então aquelas típicas festas de fraternidade não faziam parte do meu cenário. Ainda assim, eu queria me divertir porque, quem não quer, né? Meus amigos Blake e Ian estavam na mesma situação. Passávamos a maioria dos fins de semana jogados no dormitório do Ryan, mas sempre que surgia uma oportunidade de festa, a gente se jogava. As festas que conseguíamos frequentar geralmente aconteciam fora do campus, o que significava que não tinham relação com as fraternidades ou com a faculdade. Para você ter uma ideia, teve uma vez que dirigimos mais de 1 hora só para ir a uma festa. Dá para dizer que a gente estava um tanto desesperado. Numa sexta à tarde, o Ian mandou uma mensagem no grupo dizendo que a garota com quem ele estava saindo sabia de uma festa por perto. Ele sempre atraía umas garotas meio diferentes, você sabe do tipo que eu estou falando. O Ryan logo brincou que não queria acabar em uma festa de death metal, emo ou anime, e eu meio que concordei. Mas o Ian estava determinado e garantiu que seria uma festa normal. Não que a gente tivesse um programa melhor, então fomos convencidos. O Ryan ainda conseguiu fazer o irmão dele, Chris, ser o motorista da rodada. O Chris não bebia, então topou a ideia numa boa. Parecia que tudo ia dar certo. Enquanto estávamos a caminho da festa, o Ian começou a reclamar da garota com quem ele estava conversando. Ele disse que ela não respondia há horas, o que sinceramente não era surpresa para ninguém, dado o tipo de cara que o Ian era. Ele parecia realmente incomodado, a ponto de falar que estava pensando em desistir de ir à festa, o que para nós soou como um drama desnecessário. Já estávamos na estrada há meia hora, então dar meia volta não era uma opção. Dissemos para ele segurar a onda e não deixar isso estragar a noite. Depois de mais alguns minutos, Ian soltou que o perfil de Karen tinha sumido do telefone dele. Na mesma hora, sacamos que ele tinha sido bloqueado e que ela provavelmente já tinha arranjado outro para ir com ela à festa. Ele ficou emburrado o resto da viagem. Quando finalmente chegamos à festa, logo de cara soubemos que tínhamos feito uma boa escolha. A casa era gigantesca, especialmente em comparação com as outras do quarteirão. Só que o Ian ainda não queria entrar. Disse que precisava tomar algo para esquecer a situação. Eu e o Ryan não vimos problema nisso. Então pedimos para o Chris estacionar um pouco mais longe para bebermos do lado de fora do carro. Pegamos algumas das cervejas que trouxemos e ficamos observando a galera entrando em massa na casa. A festa parecia bem agitada, para falar a verdade. Depois que o Ian estava satisfeito com seu nível de embriaguez, nós 4 começamos a caminhar em direção à casa. Assim que passamos pela porta, já senti que tinha algo esquisito no ar. Para começar, todas as luzes estavam acesas. Nada de luz ambiente, só aquelas luzes fortes de teto que, normalmente, você espera que estejam apagadas em uma festa universitária. E a galera ali estava muito arrumada. Nada do tipo de roupa que você espera numa festa com música alta. Parecia mais uma festa chique de jantar do que qualquer outra coisa. Mas talvez fosse isso mesmo. A verdade é que a gente não tinha muita ideia do que esperar. Não parecíamos exatamente deslocados, mas a diferença no jeito de se vestir era bem notável. A música também era, no mínimo, esquisita. Não tinha trap, hip hop ou qualquer um daqueles sons de festa que você espera. Em vez disso, o que tocava era algo meio etéreo, quase psicodélico. Para ser honesto, eu nem sei que estilo era aquele ou como descrever, mas nenhuma das músicas tinha letra, só instrumentos. Não que fosse ruim, mas era definitivamente estranho. Eu e meus amigos trocamos olhares, tentando entender o que estava rolando. Pressionamos o Ian por mais detalhes, mas ele estava tão perdido quanto a gente. Então, começamos a andar pela casa, explorando um pouco. Tinha bebida para todo lado, então nos servimos. Depois de alguns minutos, percebi que algumas pessoas me encaravam e logo em seguida desviavam o olhar. Foi tão óbvio que comecei a pensar se tinha alguma coisa nos meus dentes.
Na minha cabeça fazia sentido que os olhares fossem por causa da minha roupa. Apesar do clima esquisito, a gente até que estava se divertindo. Quer dizer, exceto o Chris, que parecia meio entediado e acabou dizendo que ia sair para fumar no carro. A gente achou que era porque ele não tinha bebido nada, o que provavelmente explicava o tédio dele. Poucos minutos depois que o Chris saiu, um grupo de garotas se aproximou da gente. A verdade é que não éramos lá muito confiantes, então ser abordado assim era novidade para nós. As 3 começaram a flertar com a gente quase que de imediato, nem tentaram disfarçar. Elas fizeram uma piada sobre cobrar uma taxa de entrada, o que achei engraçado até perceber que estavam falando sério. Elas seguravam uma garrafa de tequila e, claro, a gente não ia recusar. Sem pensar muito e para não parecer careta, tomamos um gole. Depois disso, os 6 de nós ficamos juntos, bebendo, conversando e até dançando de vez em quando. Estava indo tudo muito bem. Num certo momento reparei numa marca estranha no pescoço da Laura. Era uma linha fina e verde, como se tivesse sido desenhada com uma caneta permanente. A linha era tão discreta que eu provavelmente nem teria notado se não estivesse tão perto dela. Fiquei na dúvida se deveria perguntar, mas decidi não tocar no assunto para evitar qualquer mal-entendido. Vai saber, poderia ser uma marca de nascença ou algo do tipo. Mas depois que notei, não conseguia mais parar de olhar. Parecia tão fora do normal e verde, de todas as cores. Quem usa maquiagem verde assim? Não parecia ser maquiagem. Resolvi deixar para lá e continuei flertando com ela, tentando ver até onde as coisas iriam. Depois de um tempo, vi o Ryan e a garota com quem ele estava subindo as escadas, o que me deixou feliz por ele. Logo depois, percebi o Ian e a garota dele também indo na mesma direção. Fiquei nervoso de pedir algo mais direto para Laura, com medo de estragar tudo. Mesmo com o álcool, eu estava começando a ficar realmente ansioso e suando. Então falei para Laura que ia ao banheiro e voltaria logo. O único banheiro que consegui achar estava ocupado, então fiquei esperando do lado de fora da porta. Depois de um tempo, a porta finalmente se abriu, e um cara bem alto, com cara de mais velho, saiu. Ele usava uma camisa social branca e calças de linho. Eu entrei no banheiro meio apressado, e ele acabou esbarrando em mim. Virei esperando que ele fosse se desculpar, mas o cara só ficou lá, me encarando com um olhar vazio, como se estivesse me analisando. Foi muito estranho. Eu estava prestes a falar algo quando notei o que tinha no pescoço dele. A mesma linha verde que eu tinha visto no pescoço da Laura. Era idêntica. Mesmo sabendo que não era a melhor ideia, perguntei qual era o problema dele. Ele sorriu e balançou a cabeça e então disse: "Quem te convidou?" Sem saber muito bem o que responder, soltei: "Karen, aquela garota que tinha dado o fora no Ian." Ele riu, olhou para o teto como se soubesse de quem eu estava falando, e depois voltou a me encarar, mas agora sem o sorriso. Com a voz baixa, ele repetiu o nome dela e gesticulou para a festa, dizendo: "Você vê a Karen por aqui?" Eu não sabia o que dizer, então simplesmente bati a porta na cara dele, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia tirar da cabeça o que ele disse, ou aquela linha verde no pescoço dele. Parte de mim se arrependeu de não ter perguntado mais sobre o que estava rolando ali. Saí do banheiro procurando por ele. Passei por mais gente que me olhava como se eu não pertencesse àquele lugar. Mas eu não liguei. Eu precisava encontrar meus amigos e tirar todo mundo dali. Enquanto eu andava pela festa, não conseguia tirar a tal marca verde da cabeça. Comecei a olhar com mais atenção para os pescoços das pessoas, tentando ver se mais alguém tinha uma marca parecida. E, para o meu horror, vi mais 2 pessoas com aquelas linhas verdes no pescoço. Eram todas iguais, mesma cor, mesmo tamanho, mesma espessura. Aquilo estava começando a me assustar de verdade. Continuei procurando aquele cara enquanto analisava os pescoços dos outros. A maioria não tinha nada, mas de vez em quando eu via outra linha verde em alguém. Comecei a ficar realmente paranoico, então decidi subir as escadas para procurar meus amigos. Felizmente, assim que comecei a subir, vi o Ryan e o Ian descendo. Chamei os dois e os levei para um corredor mais tranquilo. Para a gente poder conversar. Expliquei rapidamente minha teoria e disse que a gente precisava sair dali o quanto antes. Eles começaram a rir na minha cara, dizendo que eu estava só bêbado. O Ryan ainda falou que eu estava com inveja porque eles tinham ficado com alguém e eu não.
Perguntei onde a garota dele estava, e ele disse que ela pediu para ele se encontrar com ela no andar de cima em 20 minutos. O Ian contou que a garota dele disse a mesma coisa. Não dava para argumentar com eles, estavam todos animados por terem ficado com alguém. Eu disse para eles me seguirem, que eu ia provar que as pessoas tinham marcas estranhas nos pescoços, mas eles não estavam nem aí. Quando eu já estava prestes a desistir, o Ian virou para o lado. O que eu vi foi horrível. Havia uma linha fina no pescoço dele, mas essa era vermelha, não verde. Praticamente gritei com ele, e finalmente eles começaram a me ouvir. Inspecionei o pescoço do Ryan também, e lá estava outra marca vermelha. O Ian me disse para relaxar, falando que provavelmente era só uma mancha de maquiagem, mas o Ryan começou a acreditar em mim. Eu disse que a gente tinha que ir embora, e eu e o Ryan viramos para procurar a porta. O Ian ainda estava resistente, dizendo que queria se encontrar com a garota de novo. Foi então que um cara aleatório passou por nós, olhando para cada um de nós de forma estranha. Ele não disse nada, mas ficou tempo suficiente para a gente notar a linha verde no pescoço dele. Aí foi demais. Eu e o Ryan saímos correndo para a porta, e o Ian veio logo atrás. Parecia que todo mundo naquela festa estava nos encarando enquanto saíamos, mas ninguém fez nada para nos impedir. Corremos para o carro do Chris e mandamos ele sair dali o mais rápido possível. Enquanto estávamos indo embora, os celulares do Ian e do Ryan começaram a vibrar sem parar. As garotas estavam perguntando por que a gente tinha ido embora. Como elas sabiam, se nem estavam por perto para ver a gente saindo? Meus amigos acabaram bloqueando as garotas. Sempre que conto essa história, cada pessoa tem uma teoria maluca sobre o que aconteceu naquela noite. Eu, sinceramente, não sei o que pensar, mas também não tenho certeza se quero saber o que teria acontecido se aquele cara não tivesse me alertado. Estou fazendo pós-graduação em Engenharia Civil na Universidade de Purdue. Comecei não faz muito tempo, até que estava em uma boa fase pensando bem. As aulas iam bem, conheci algumas pessoas legais e o apartamento que consegui tinha um preço justo. O único problema era o dono, que parecia um pouco suspeito. Eu tinha carro e morava longe do campus, mas gostava de dirigir. A única parte ruim é que a região era meio perigosa, mas isso não me incomodava tanto. Tenho 20 e poucos anos, então achava que sabia me cuidar. Sim, as coisas eram meio monótonas, mas meu foco era o diploma, não a diversão. Tudo estava indo bem até o dia em que roubaram minha mochila. Deixei-a em uma mesa num corredor aleatório para dar uma ida rápida ao banheiro, como um idiota. Quando voltei, tinha desaparecido. E claro, aquele auditório específico não tinha câmeras, então eu realmente não tinha o que fazer. Fiquei mais frustrado do que qualquer outra coisa. Minha carteira, minhas chaves e meu laptop estavam lá. Tive que cancelar todos os cartões, avisar o dono do apartamento sobre as chaves e ainda comecei a procurar um laptop novo. Foi um estresse só, mas acontece. Só que, alguns dias depois, percebi que a situação era muito mais séria do que eu imaginava. Naquela noite, voltei do campus e encontrei um bilhete debaixo da porta. Achei que fosse algum recado do dono do AP, mas estava bem longe disso. Quando abri, o bilhete só dizia: "Eu vejo você". Sem nome, sem assinatura, só essas 3 palavras. Na hora, liguei os pontos. Quem tinha roubado minha mochila mexeu no meu laptop e descobriu onde eu morava. Só isso já seria assustador, mas o pior veio depois. Essa pessoa também estava com as chaves do meu apartamento. Minha pele começou a coçar, e eu me peguei olhando por cima do ombro, esperando ver alguém ali. Corri para o meu apartamento e bati a porta. Felizmente, eu tinha uma tranca interna, então, mesmo que alguém tentasse entrar, não conseguiria passar por ela. Durante a semana seguinte, outros bilhetes chegaram, todos escritos à mão. Eles eram curtos, mas cheios de mensagens estranhas. Coisas como: "Eu sei o que você fez", ou "Fique de olho". A essa altura, eu estava começando a ficar realmente apavorado. Eu nunca fiz nada de errado, de verdade. Mas se alguém tinha mexido no meu laptop, quem sabe o que eles poderiam ter descoberto? Eu estava completamente perdido sobre o que fazer. Será que ir à polícia adiantaria alguma coisa? Decidi esperar um pouco mais, na esperança de que quem estivesse me incomodando se cansasse logo. Até que uma noite,
Enquanto me preparava para dormir, percebi algo estranho. Estava escuro lá fora e minhas persianas estavam meio abertas, mas juro que vi um flash, como se alguém tivesse tirado uma foto de mim. Fechei as persianas na hora, mas meu coração já estava a 1000. Não vi ninguém lá fora. Mas não parou por aí. Comecei a perceber pequenas mudanças no meu apartamento. No início, achei que estava sendo distraído. Meus sapatos apareciam em lugares diferentes, ou meu casaco, que deveria estar pendurado, estava jogado em cima da cadeira. Eram coisas pequenas que eu poderia explicar se quisesse. Mas então, um dia, cheguei em casa e encontrei meus lençóis jogados no chão e o quarto completamente revirado. As gavetas da cômoda estavam todas abertas, meus livros espalhados pelo chão. Parecia que alguém tinha vasculhado o lugar inteiro. Então a figura da mulher reapareceu. Então eu disse com calma. Chamei a polícia, claro, mas não adiantou muito. Não havia sinais de arrombamento, nada tinha sido roubado. Então eles disseram que não havia muito o que fazer. Pedi ao senhorio para trocar as fechaduras, mas ele me disse que demoraria pelo menos 2 dias para conseguir alguém. Implorei para que ele fizesse isso mais rápido, mas ele só deu de ombros e falou que não era uma emergência. Fiquei me sentindo traído. Como assim ele não achava que isso era urgente? Continuei insistindo, mas ele parou de responder, não importava o quanto eu tentasse. Isso foi literalmente ontem. Enquanto escrevo isso, mal consegui dormir a noite toda, mesmo sabendo que estava seguro com a tranca interna. Estou pensando em trocar as fechaduras eu mesmo, mas não sei como fazer isso sem acabar causando algum estrago caro. Cancelei todas as minhas aulas hoje de manhã, porque estou com medo de sair do quarto. Ainda estou aqui escrevendo tudo isso. Estou preparado para enfrentar seja lá quem for se voltar. Tenho certeza de que, se conseguiram acessar meu laptop, eles sabem o meu horário de aulas. Talvez eu me esconda e os pegue de surpresa se tentarem entrar enquanto eu deveria estar na aula. Acho que é isso que vou fazer. Dou uma atualização assim que puder. Boa noite a todos. Não consigo mais segurar esse problema que vem me incomodando há algum tempo. Recentemente, terminei meu relacionamento de 2 anos com o David. Não foi um rompimento horrível, mas também passou longe de ser tranquilo. A verdade é que já estávamos brigando há meses e dava para ver claramente que não ia dar certo. Quando decidimos acabar de vez, achei que seria a melhor coisa a fazer. Bloqueei ele de todas as redes sociais e pronto, seguimos em frente. Eu estudo na Universidade Temple e moro num apartamento pequenininho, ali pertinho do campus. Fica no 2º andar de um prédio mais antigo, o que faz com que eu ouça praticamente tudo o que acontece lá fora. Alguns dias depois do fim, comecei a perceber uns barulhos estranhos durante a noite. Não eram os sons normais da cidade, esses eram diferentes. Pareciam passos, movimentos suaves, como se alguém estivesse bem ali, do lado de fora da minha janela. No início achei que era coisa da minha cabeça, sabe? Mas com o tempo, aceitei que provavelmente era o David. A única razão de eu não estar surtando é porque ele sempre foi um cara muito doce e inofensivo. Quero dizer, ele nunca faria algo louco ou que me machucasse. Na minha cabeça ele só estava com saudades, então decidi ignorar. Pensei que uma hora ou outra ele iria desistir. Além de tudo, eu já estava super estressada por causa do término e ainda tinha um projeto enorme em grupo para lidar. Esse projeto, aliás, é uma parte bem importante dessa história. Eu era responsável por revisar e enviar o trabalho final para o professor. Passei a noite inteira ajustando cada detalhe, certificando-me de que tudo estivesse perfeito e finalmente mandei por e-mail, aliviada, pouco antes da meia-noite. Depois disso, fui para a cama tentando afastar da cabeça todas as outras coisas que estavam dando errado na minha vida. No dia seguinte, tínhamos que apresentar o vídeo na aula. O professor conectou o laptop e abriu o arquivo que eu tinha enviado. Eu estava nervosa, mas também um pouco orgulhosa do que havíamos feito. Como eu tinha bastante experiência com os produtos da Adobe, sabia que nosso vídeo estava provavelmente um nível acima dos outros grupos. Mas então o vídeo começou a rodar e meu coração afundou. Aquele não era o nosso trabalho. Em vez disso, apareceu um vídeo todo pixelado de alguém usando uma máscara do filme Pânico. E o pior, a pessoa não estava só ali parada, ela estava falando. Dizia coisas horríveis sobre mim, sobre o professor, sobre o governo.
Era nojento. Eu nem consigo repetir o que foi dito, de tão perturbador que era. Meu professor deixou o vídeo rodar por mais tempo do que deveria, provavelmente porque ele também estava em choque. Quando finalmente pausou, ele estava completamente pálido. Eu, por outro lado, estava paralisada. Nunca me senti tão humilhada na minha vida. Fiquei ali congelada. Queria chorar, mas simplesmente não conseguia. Mal conseguia respirar. Era como se todos os olhares da sala estivessem cravados em mim. Eu sabia exatamente o que eles estavam pensando. Depois dos segundos mais agonizantes que já vivi, saí do meu estado de choque e comecei a chorar antes de correr para fora da sala. Um ataque de pânico estava se formando. Pensei em ir direto para casa, mas sabia que se eu fugisse de vez, com certeza seria expulsa. Então, mesmo a contragosto, esperei do lado de fora do prédio até a aula acabar para poder falar com o professor. Basicamente, implorei a ele, explicando que eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido e que tinha certeza de ter enviado o vídeo certo. Ele resolveu me ouvir e confirmou que haviam sido enviados 2 arquivos. O primeiro era o meu projeto, e o mais recente foi o que ele abriu na aula. Resolver tudo com a universidade foi demorado e deu muito trabalho, mas no fim, consegui. Não vou te aborrecer com os detalhes. No entanto, nada apagaria a humilhação daquele dia. Também ficou claro que meu e-mail tinha sido invadido, o que obviamente era um problema muito maior. Troquei minha senha e achei que só tinha tido muito azar. Mas foi aí que as coisas pioraram de verdade. Menos de uma semana depois, acordei desconectada do Snapchat. Isso só acontece quando outra pessoa faz login, então, claramente, meu perfil tinha sido hackeado também. Nem quero imaginar o que podem ter encontrado ali. Havia várias coisas no meu Snapchat sobre as quais eu nem gosto de falar. Chamei a polícia, contei tudo o que estava acontecendo e, para minha surpresa, o David aceitou ser interrogado. A polícia conseguiu confirmar que ele não estava envolvido nisso. No entanto, ele admitiu que tinha postado algumas das minhas informações pessoais em um fórum online logo após o nosso término. Ele jurou que nunca compartilhou nenhuma das minhas senhas, mas como eu usava a mesma senha para tudo e elas eram bem fáceis de adivinhar, isso me colocou em risco. A polícia me disse que não podiam fazer muito, já que o David não era o responsável pelo hackeamento. Foi nesse momento que o peso real da situação caiu sobre mim. Alguém tinha acesso a praticamente todas as minhas informações privadas. Podiam até me chantagear se quisessem. Troquei minhas senhas imediatamente, mas pode ter sido tarde demais. Algumas semanas se passaram e até agora nada aconteceu. Minha melhor suposição é que quem quer que estivesse me atormentando percebeu que eu tinha envolvido a polícia e decidiu não correr o risco de ser pego. Achei que esse pesadelo finalmente tinha acabado. Claro que não era o fim. Um dia, uma pessoa aleatória me adicionou no Snapchat, o que honestamente não é tão incomum. Mas quando aceitei, eles começaram a me enviar fotos. Fotos de mim. Tenho certeza de que você consegue imaginar o tipo de fotos que estou falando. Bloqueei o contato antes que tivessem a chance de me ameaçar, mas eu sabia que era exatamente o que eles iam fazer. Desabei em lágrimas. Nunca me senti tão impotente na vida. Por cerca de uma semana, perfis aleatórios continuaram me adicionando no Snapchat. Eu sabia que era a mesma pessoa, mas nunca aceitava as solicitações, com medo de ser chantageada ou de pedirem dinheiro. Isso tem acontecido já faz uns dias e eu sinceramente não sei o que fazer. Não tenho nenhuma prova, nenhum jeito de descobrir quem é essa pessoa. A polícia não tem informações suficientes para se envolver. E nem acho que eles poderiam fazer muita coisa mesmo que quisessem. O pior é que essa pessoa sabe literalmente onde eu moro e tudo sobre a minha vida. Se eu continuar ignorando as solicitações no Snapchat, eles podem acabar fazendo algo mais grave. Já ficaram rondando perto do meu apartamento. Não duvido que sejam capazes de ir além. Só me resta torcer para que se cansem disso e me deixem em paz. Para qualquer jovem que esteja lendo isso, por favor, tenham cuidado com o tipo de fotos que vocês guardam no celular. Eu não sei se esse pesadelo algum dia vai terminar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Era para ser uma das últimas, se não a última entrega da noite para mim. Eu estava trabalhando numa pizzaria chamada Leonardo's. Um dos meus chefes, o Robert, estava no turno da noite comigo. Ele decidia quem faria qual entrega. Tinha chegado um pedido de algumas pizzas normais, e ele me entregou um pedaço de papel com o endereço e o número de telefone do cliente. Isso foi em 2009. Naquela época, eu não tinha celular com GPS, só um celular flip básico. Também não tinha aqueles GPS Garmin, então ainda dependia de um mapa físico antigo para me orientar nas entregas. A rua dessa última entrega tinha um nome tipo Willows Road. Não me lembro do número da casa ou do nome do pedido, mas lembro bem da dificuldade que foi para encontrar o lugar. A entrega era numa cidade bem rural, cercada de florestas, terras agrícolas e mais florestas. A falta de iluminação pública só complicava ainda mais. Tive que parar algumas vezes, acender a luz interna do carro e conferir o mapa de novo. Sempre que eu não achava uma casa, era muito estressante. Eu estava numa estrada bem silenciosa, escura e confusa quando decidi simplesmente ligar para o número no papel que meu chefe tinha me dado. O telefone tocou várias vezes e parecia que nem tinha secretária eletrônica. Deve ter tocado umas 10 vezes antes de alguém atender. Fiquei esperando que dissessem alô, mas como ninguém falava nada, eu falei primeiro. Então, uma voz do outro lado respondeu. Era uma voz grave, profunda, mas bem suave. Eu disse: "Sou o entregador de pizza. Estou com dificuldade para encontrar sua casa." Ele explicou que a entrada era fácil de passar despercebida, que parecia só uma trilha de terra. Falava bem devagar, com uma voz monótona, descrevendo os arredores da entrada para que eu pudesse encontrá-la. E com o tempo eu achei. Virei o carro naquela trilha de terra bem estreita. Era realmente fácil de perder. Levei cerca de 30 segundos dirigindo bem devagar e com cuidado, até que vi uma casinha de um andar surgir. Um brilho laranja fraco vinha de dentro e eu conseguia ver pela janela. Estacionei meu carro ao lado do único outro veículo que consegui ver, uma picape velha e toda surrada. Peguei as 2 pizzas que estavam no banco do passageiro e fui até a porta da frente da casa. Procurei uma campainha, mas não achei, então bati na porta. Dava para ouvir uma música abafada vindo lá de dentro. Depois de um tempo, escutei passos se aproximando da porta, parando. Uns 10 segundos depois, a porta abriu só um pouquinho e eu consegui ver só uma parte do rosto da pessoa. Literalmente, só dava para ver um dos olhos espiando. Eu disse meio nervoso: "Ei, você pediu a pizza, né?" E o cara respondeu: "Ah, sim, a pizza." Eu reconheci a voz da ligação. Rolou uma pausa estranha. Eu não sabia o que mais dizer além de: "Você tem o dinheiro?" Ele respondeu: "Sim, vou pegar." Ele se afastou da porta e ouvi os passos dele indo para outro cômodo. Tava tocando uma música bem antiga dos anos 30, o que deixou o clima ainda mais esquisito e desconfortável, como se já não fosse o suficiente. Então a porta começou a se abrir devagar sozinha, revelando cada vez mais aquele cômodo mal iluminado. Tudo dentro da casa parecia incrivelmente antigo. Havia chapas de metal no chão, provavelmente cobrindo buracos. O sofá parecia ser de outro século. Na verdade, todos os móveis tinham esse mesmo ar de velharia. E a música vinha de um toca-discos antigo, daqueles com uma corneta enorme no topo. Isso era tudo o que eu conseguia ver no começo, apenas espiando curiosamente lá para dentro. Mas o que realmente me incomodava era o cheiro. Tinha um cheiro de morte lá dentro. Fiquei esperando, tentando ser respeitoso, enquanto o cara pegava o dinheiro onde quer que ele tivesse ido. Quando já tinha passado tempo suficiente para a situação começar a ficar estranha, dei umas batidinhas na porta aberta, olhei lá dentro e falei: "Senhor." A voz dele veio de outro cômodo. "Sim? Você se importaria de vir até a cozinha, por favor? Meus colegas de trabalho e chefes sempre diziam para nunca entrar na casa de ninguém, a menos que fosse realmente necessário." Esse conselho parecia mais importante do que nunca naquela situação. Eu ouvi o que o homem disse, mas mesmo assim perguntei: "Desculpa, pode repetir?" Ele repetiu: "Você pode vir até a cozinha, por favor?" Dei um passo para dentro e honestamente senti como se meus pés fossem atravessar o chão. A casa era tão antiga que o piso afundava um pouco enquanto eu andava. Ela tinha um layout bem linear. Quando olhei para a direita, vi a entrada da cozinha de onde vinha a voz dele. Do outro lado, à esquerda,
Tinha um corredor estreito com várias portas ao redor. Tinha um cara de costas para mim dançando devagar de um jeito assustador. Ele estava realmente sentindo. E não digo no sentido de estar confiante. Digo que ele literalmente estava tocando o próprio corpo enquanto se movia de uma forma incrivelmente perturbadora. Em qualquer outra situação, eu teria rido, mas fiquei completamente perturbado com o tipo de casa em que acabei de entrar. Me virei e olhei em direção à cozinha, ainda segurando aquelas 2 caixas de pizza. Dei alguns passos em direção à cozinha, até que finalmente percebi uma pessoa espiando por trás da parede que separava a cozinha da sala. Era o rosto daquele homem de novo, mostrando só um quarto do rosto, com apenas um olho me espiando de maneira assustadora. Os únicos pensamentos que me passaram pela cabeça nesse momento foram: que diabos? E será que devo só ir embora? Repeti o que tinha dito na porta da frente momentos antes, perguntando de novo se ele tinha o dinheiro. O homem não respondeu. Ele começou a rir, ou... eu nem sei se dava para chamar aquilo de risada, porque era uma mistura de grave e agudo, mas ao mesmo tempo muito sutil e suave. Então, do nada, ele falou: "Randall!" com uma voz surpreendentemente alta, muito mais forte e autoritária do que aquela voz calma e monótona de antes. Eu estava no meu limite de quanta estranheza conseguia aguentar. Virei e comecei a andar de volta para a porta da frente, e quando olhei pelo corredor, quase saindo, percebi que o cara que estava dançando segundos atrás agora estava simplesmente parado lá, me encarando. Saí pela porta da frente e a fechei atrás de mim. Apressei o passo até o carro, ainda segurando as pizzas por algum motivo. Joguei as caixas de pizza no banco do passageiro e entrei no carro o mais rápido possível. Enquanto dava ré para sair da vaga e desviar da picape ao lado, para poder fazer uma manobra de 3 pontos, olhei de volta para a casa e vi que a porta estava completamente aberta de novo. Meu coração começou a disparar com a ideia de que um deles podia estar do lado de fora, prestes a tentar abrir uma das portas do carro. Talvez eles estivessem lá fora, e eu nunca vou saber. Mas consegui descer aquela trilha de terra com o carro e voltar para a estrada. Eu precisava voltar para a pizzaria. Liguei para o Robert para contar o que aconteceu. Ele não ficou bravo comigo. Quando cheguei na pizzaria, todo mundo riu quando contei a história. Consigo ver como isso soa engraçado contando para os outros, mas na hora não teve graça nenhuma. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa não era normal, e duvido que eles realmente queriam comprar pizza. Depois disso, tive vários sonhos em que via o rosto daquele homem espiando por trás de uma parede. E nunca mais entrei na casa ou apartamento de ninguém enquanto fazia entregas. Hoje eu tenho 20 anos, mas quando essa história aconteceu, eu ainda tinha 19. Moro em Newark, Delaware, uma cidade pequena e bem tranquila na maior parte do tempo, exceto quando chega a época das universidades, tanto no outono quanto na primavera. Newark abriga a Universidade de Delaware, uma instituição enorme e muito respeitada nos Estados Unidos. Além disso, ela é conhecida pelas festas que agitam o campus, então quando os alunos voltam, a cidade ganha um clima completamente diferente. Enfim, trabalho como entregador de bicicleta no Jimmy John's, onde ainda estou enquanto conto essa história. Esse episódio aconteceu em uma noite de terça ou quarta-feira lá pela primavera. Foi no finalzinho de abril ou começo de maio, mas não lembro exatamente. Meu turno habitual era das 7 da noite até as 2 da manhã. O Jimmy John's onde trabalho fica aberto até as 2 durante a semana e até as 3 nos fins de semana. Isso faz de nós um dos poucos lugares ainda funcionando na cidade, fora os bares. Então é normal uma galera de universitários bêbados aparecer por lá para fazer pedidos. Nem preciso dizer que a situação fica uma bagunça. As entregas também começavam a chegar como loucas, o que era bem irritante, mas também significava boas gorjetas, então eu sempre aguentava. Essa foi minha última noite no turno, e quando estava quase chegando o momento de encerrar, lá pelas 2 da manhã, apareceu um último pedido, e eu era o próximo da fila para fazer a entrega. Isso me deixou irritado, pois eu só queria terminar logo e ir para casa dormir um pouco. Engoli meu orgulho e aceitei a entrega, já que não tinha outra escolha. Eu conhecia aquela rua de cor,
Então soube exatamente para onde ir. Vale mencionar que a razão pela qual fazemos as entregas de bicicleta é porque as estradas tendem a ficar cheias durante a temporada universitária, e a bicicleta muitas vezes permite que a gente faça as entregas mais rápido. Pedalei o mais rápido que pude e cheguei a casa em menos de 10 minutos. Bati na porta com força, mas ninguém respondeu. Tentei bater de novo, dessa vez com mais força, e nada. Fiquei um pouco frustrado ao lembrar que, se ninguém aparecesse, eu teria que levar o pedido de volta para a loja, o que significaria perder meu tempo com essa entrega. Liguei para o número que estava no recibo, mas ninguém atendeu. Já estava me preparando para ligar para a loja quando, pela primeira vez, ouvi um som estranho, como um farfalhar, vindo de uns arbustos bem em frente a mim, do outro lado da rua. Achei que devia ser o vento, mas resolvi dar uma olhada de qualquer jeito. Quando olhei, meu estômago revirou, e uma sensação forte de pavor tomou conta de mim. Do outro lado da rua, vi uma figura escura, alguém agachado no quintal de outra casa, escondido atrás dos arbustos. Eu não conseguia ver o rosto da pessoa, mas sabia que ele ou ela, embora eu achasse que era um ele, estava me encarando. Meu coração disparou, mas parecia que ele não tinha percebido que eu o vi. Fingi que não o notei e bati de novo na porta, dessa vez com mais força. Ainda nada. O pânico foi crescendo e comecei a pensar se aquilo poderia ser uma armadilha. Dei mais uma olhada rápida e a pessoa ainda estava ali, agachada, me observando. Eu só queria sair correndo dali. Então decidi bater na porta repetidamente, o mais alto possível, até que alguém atendesse. Parecia que eu estava batendo há horas, mas eventualmente alguém saiu tropeçando de um dos quartos e abriu a porta, visivelmente irritado. Quando falei sobre o pedido, ele disse que não tinha encomendado nada, então provavelmente era coisa do colega de quarto dele. Para minha infelicidade, a pessoa que realmente fez o pedido estava lá em cima, no quarto, desmaiado de bêbado. Como ele conseguiu desmaiar tão rápido depois de fazer o pedido ainda é um mistério para mim. O cara subiu para tentar chamá-lo. Nem deu um minuto desde que ele foi lá para cima e eu ouvi de novo aqueles sons de farfalhar. Quando olhei para trás, vi que o homem do outro lado da rua tinha se movido um pouco mais para perto, provavelmente para me enxergar melhor. Ele ainda estava me observando. Meu medo só aumentava. Eu quase entrei na casa para me afastar do cara que estava me encarando, mas imaginei que ele poderia roubar minha bicicleta e aí eu não teria como continuar o trabalho. Além disso, eu não sabia se ele estava armado ou se tentaria alguma coisa se eu entrasse, o que poderia colocar nós dois em perigo. Felizmente, ele não demorou mais que um minuto lá em cima. Me disse que a porta do quarto do colega estava trancada e que ninguém respondia quando ele batia. Nessa altura, eu só queria dar o fora dali, então falei que ele podia assinar pelo pedido do colega. Ele ficou meio hesitante no começo, já que o pedido não tinha gorjeta incluída, mas gorjeta era a última coisa em que eu estava pensando naquele momento. Insisti várias vezes, até que ele finalmente assinou pelo pedido. Entreguei o pacote e soltei um "obrigado" rápido. Assim que ele fechou a porta, corri para a bicicleta e já pulei nela, pronto para sair de lá o mais rápido possível. Só que no instante em que eu coloquei o descanso, ouvi o homem saltar de trás dos arbustos. Virei rápido para a esquerda e vi que o homem agora estava correndo na minha direção. Consegui ver que ele estava usando o que parecia ser jeans, botas e um moletom preto com o capuz cobrindo a cabeça e, pelo que deu para notar, uma máscara no rosto, pois só conseguia enxergar seus olhos. E embora eu não possa ter certeza, parecia que ele segurava uma lâmina em uma das mãos. Eu sabia que precisava agir rápido. Não dava para fazer uma curva de 180 graus, porque ele provavelmente me alcançaria antes que eu conseguisse fugir. Para piorar, todas as ruas ao redor terminavam em becos sem saída. Minha única chance era pegar uma trilha de bicicleta que ficava ali perto, mesmo sem iluminação. E eu ainda por cima estava sem luz na bike, mas sabia que era a única saída. Pedalei mais rápido do que nunca pela trilha totalmente escura, atento a qualquer sombra ou som de passos. Felizmente, a trilha não era muito longa, e eu a conhecia como a palma da minha mão. Mesmo assim, o medo me dominava, e qualquer barulho me fazia pular de susto. Não vi o homem enquanto estava na trilha, e por sorte, consegui voltar em segurança para a loja. Eu estava hiperventilando como louco, enquanto tentava entender o que afinal tinha acabado de acontecer.
Não contei nada para o meu chefe ou para os meus colegas, nem chamei a polícia, já que não consegui ver o homem direito. Só peguei minhas coisas, bati o ponto e fui direto para o meu carro colocando a bicicleta no porta-malas, agradecendo por ter decidido dirigir naquela noite. Cheguei em casa em segurança, sem ninguém me seguindo, e foi isso. Nunca mais vi aquele homem. Não sei se ele queria me roubar ou algo pior. Desde então, nunca mais trabalhei no turno da meia-noite, e agora sempre levo nunchakus comigo quando faço qualquer tipo de turno noturno. Newark não é uma cidade conhecida por ser perigosa. Então, o que aconteceu me mostrou que qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, não importa o quão segura ou perigosa a área pareça ser. Eu fazia entregas para o Uber Eats por um tempo. Naquele período, estava com dificuldade para pagar meus empréstimos estudantis, então me empenhava para juntar o máximo. Ainda morava com meus pais naquela fase. Em uma dessas noites, peguei um pedido de um restaurante de fast food em Wilmington, na Carolina do Norte, e fui entregá-lo para uma casa que ficava a cerca de 20 minutos de distância. Eu preferia fazer essas entregas e corridas mais tarde, já que o pagamento era melhor, e também conseguia rodar mais, já que não havia trânsito. Naquele momento, já estava a caminho do destino. Saía da parte mais movimentada da cidade e me dirigia para uma área mais calma, cheia de florestas e fazendas. A maioria das estradas por ali era completamente escura, e àquela altura, não havia praticamente nenhum carro por perto. Saí da estrada principal e entrei numa via lateral com uma placa de sem saída. Era por ali que as direções me levavam até o endereço do pedido. Fui parar na última casa dessa rua. As luzes de quase todas as pequenas casas no caminho estavam apagadas, deixando tudo em completa escuridão, inclusive a casa onde eu deveria fazer a entrega. Deixei os faróis do carro ligados para enxergar alguma coisa e evitar tropeçar em algo no caminho. Usei a lanterna do celular para me guiar até a varanda da casa. Não estou exagerando quando digo que não havia uma única luz acesa. A grama alta roçava nas minhas pernas enquanto eu seguia até a porta da frente. Aquilo parecia estranho. Apertei o botão da campainha, mas não ouvi nada, então bati na porta. O cliente tinha escolhido a opção de entrega com contato, o que significava que eu precisava entregar pessoalmente para ele ou ela. Mandei uma mensagem para o cliente, avisando que estava na porta da frente e perguntando se ele poderia confirmar o endereço. Ele leu na mesma hora e respondeu: "Me dá um segundo." Eu só respondi: "Ok." Ele leu de novo. Fiquei esperando no escuro, olhando para as janelas da casa, torcendo para que alguma luz acendesse lá dentro. Na minha cabeça, só conseguia pensar: não é possível que esse seja o lugar certo. Insisti, perguntando se ele poderia digitar o endereço dele. Vi que ele começou a escrever, mas demorou um pouco até ele responder: "Estou te vendo. Você está na casa certa." Logo depois notei que não havia nenhum carro por perto. Aquilo parecia muito estranho. Pedi ao cliente para confirmar que carro ele estava vendo lá fora. Ele disse que via minhas luzes. Bom, isso basicamente confirmava que eu estava no lugar certo, mas a situação não deixava de ser esquisita. Comecei a me afastar um pouco da porta, só porque não queria ficar ali colado quando eles abrissem, mas a porta nunca se abriu. Não importava quantas vezes eu tentasse mandar mensagem pelo aplicativo do Uber Eats, já estava começando a suspeitar que aquilo era algum tipo de golpe para conseguir comida de graça. Foi então que ouvi uma voz vindo da escuridão ao meu redor. Um homem chamou: "Aqui!" Comecei a balançar minha lanterna por todos os lados, tentando iluminar quem tinha falado. Eu falei: "Vou deixar a comida na varanda da frente." "Aqui!" a voz repetiu. Eu não tinha ideia de com quem estava falando e também não conseguia enxergar ninguém. O medo tomou conta de mim. Achei que estava prestes a ser atacado. Então voltei para o carro, tentando não correr de forma a chamar atenção. Quando finalmente cheguei ao carro, ouvi aquele som inconfundível de ar escapando. Era o barulho de um pneu furado. Olhei rapidamente e vi que os 2 pneus do lado esquerdo estavam cortados e perdendo ar. Naquele momento, presumi que os do lado direito também deviam ter sido danificados. Entrei no carro o mais rápido que pude e travei as portas. No painel, os 4 pneus mostravam alerta de baixa pressão. O pânico começou a tomar conta.
Eu não sabia se devia ligar para a polícia e esperar no carro ou correr pelo escuro até uma casa próxima. Estava quase decidindo pela segunda opção. Desliguei os faróis, pronto para sair, quando percebi que havia alguém parado do lado de fora da minha janela. Eu soltei um grito desesperado e logo percebi que havia pelo menos 4 pessoas ao redor do carro, uma em cada janela. Todos usavam máscaras cobrindo o rosto. Eu estava cercado. Um deles gritou para eu sair do carro imediatamente. Não sabia se algum deles estava armado, mas tinha certeza de que, se tentasse dar partida no carro e fugir com os 4 pneus furados, eles me teriam matado antes que eu pudesse sair dali. Gritei pela janela perguntando se queriam apenas me roubar, e um deles respondeu que, se eu entregasse tudo o que tinha, me deixariam ir embora. Concordei, destranquei a porta e no instante seguinte, o homem do lado de fora abriu a porta e me puxou para fora com violência. A partir daí, fui espancado e chutado por pelo menos 3 deles. Eles pegaram tudo: meu smartwatch, meus sapatos, minha carteira, meu telefone e até algumas coisas que estavam no porta-luvas do carro. Fui deixado caído no chão enquanto todos os homens corriam para a escuridão e eu fiquei ali sozinho. A próxima coisa que me lembro é de acordar, provavelmente uns 30 minutos depois, ainda estirado na grama ao lado do carro. Eles até levaram as minhas chaves. Consegui me levantar e caminhei em direção à fonte de luz mais próxima que avistei, uma casinha no final da rua, perto da estrada principal. Toquei a campainha várias vezes, até que alguém respondeu do outro lado da porta. Eu disse: fui roubado e ferido, preciso usar um telefone. Por sorte, a mulher foi compreensiva e me deixou usar o telefone para ligar para a polícia e depois para a assistência para rebocar meu carro. Por fim, liguei para meu pai. Quando a polícia chegou, voltei com eles até o local onde estava o carro e eles fizeram uma breve investigação, coletando todas as informações que eu podia fornecer. Depois que o reboque levou meu carro, meu pai chegou para me buscar e me levar para casa. Fomos embora assim que o carro foi rebocado. A última localização do meu telefone foi registrada na rua onde tudo aconteceu, e ele não foi mais ligado desde aquela noite, o que provavelmente significa que eles o destruíram. No dia seguinte, passei mais informações para alguns detetives sobre minha conta no Uber Eats, e eles rapidamente rastrearam a conta do cliente até um cara chamado Derek. Resumindo, ele alegou ter perdido o telefone e a carteira, e quem quer que os tenha encontrado ou roubado foi quem usou sua conta para pedir a entrega com a intenção de me assaltar. O que quero dizer é que a pessoa que fez isso acabou saindo impune. A casa onde armaram tudo era uma casa vazia, à venda. Os pneus do meu carro foram cobertos pelo seguro, mas o restante das minhas perdas tive que arcar por conta própria. Foi uma lição cara e dolorosa, mas também valiosa. Nunca mais serei tão ingênuo em uma situação assim. Fiquei alguns meses sem fazer entregas, mas depois voltei, só que agora só durante o dia. Noah se mudou com a família para uma área bem rural em Michigan, mas a gente nunca perdeu o contato. A família dele é bem do interior, meio caipira até, então essa mudança nem me surpreendeu. Eles sempre me adoraram e toda vez que visito sou muito bem recebido. Agora, com 19 anos, estou na faculdade enquanto Noah trabalha com o pai. A família tem uma propriedade enorme por lá. Já tinha ido antes, essa não era a minha primeira vez. Era um fim de semana de outono e eu ia passar esses dias na casa deles. A mãe e a irmã de Noah não estariam por lá, só ele e o pai. A viagem até lá é longa, quase 5 horas, passando por muitas fazendas e campos abertos. Para chegar à propriedade é preciso pegar uma estrada de cascalho que fica um pouco afastada da rodovia principal. Quando cheguei, Noah e o pai estavam no quintal me esperando, já tomando umas cervejas. Depois de tirar a mala do carro, me juntei a eles. Noah estava me contando sobre todas as trilhas na região, onde poderíamos testar meu Toyota 4Runner fazendo off-road. Eu nunca tinha feito isso antes, mas estava super empolgado. O pai dele grelhou uns hambúrgueres para a gente e em seguida foi visitar um amigo. Depois, eu e Noah entramos no meu carro e ele me levou até uma trilha ali perto, que ele disse ser perfeita para off-road. O sol já estava começando a baixar, então a gente tinha só algumas horas de luz. Passamos cerca de 1 hora explorando várias trilhas, todas ali perto da casa do Noah.
Quando começou a escurecer mais, decidimos voltar para a estrada, porque no meio da floresta fica bem mais escuro. Enquanto dirigíamos e passávamos por várias fazendas, vimos um prédio abandonado que parecia ser uma igreja, com um milharal enorme ao lado. Noah comentou que sempre passa por ali, mas nunca explorou o lugar. E o que a gente fez? Claro, decidimos voltar lá mais tarde para dar uma olhada. Só que ele sugeriu que fôssemos de bicicleta. A família dele tem várias bicicletas de montanha, todas equipadas com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa do Noah. Ele pegou uma mochila e jogou dentro uma garrafa de tequila e um Sprite, junto com algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que tinham lá, cada uma com luzes noturnas no guidão. Ele comentou que a pedalada até o prédio abandonado não seria muito longa, o que para mim estava de boa, já que a gente sempre foi bem fitness desde o colégio. Quando chegamos lá, já estava bem escuro, e foi aí que as lanternas fizeram diferença. A grama ao redor estava bem alta também. Demos uma olhada para garantir que não tinha nenhum carro passando antes de entrar na propriedade, só por precaução. Escondemos as bicicletas um pouco dentro do milharal, para ninguém notar. Ainda havia luz suficiente do lado de fora para andar por ali sem acender as lanternas. A gente queria ser discreto e não chamar muita atenção. Estávamos pensando em tirar umas fotos maneiras um do outro para postar no Instagram, se conseguíssemos encontrar uma forma de entrar no prédio. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. O formato das janelas deixava isso bem claro. Demos uma olhada por uma das janelas, mas estava escuro demais para enxergar qualquer coisa lá dentro. Pedi ao Noah que me passasse uma lanterna. Quando acendemos a lanterna, a coisa mudou completamente. Agora conseguíamos ver lá dentro. Os dois notamos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa encurvada, sentada de costas para a gente. Noah comentou que devia ser um manequim, já que estava completamente imóvel. Fizemos uma aposta na brincadeira. Completamente imóvel. Fizemos uma aposta na brincadeira. Ele achando que era um manequim e eu apostando que era algum bêbado dormindo. Fomos até a porta da frente e vimos que estava toda fechada com tábuas. Noah deu uma sacudida na porta só para testar, mas não tinha jeito de abrir. Ele riu, dizendo que isso provava que ele tinha ganhado porque um sem-teto nunca teria como entrar. Eu falei, calma aí, vamos dar uma olhada em outras janelas, pode ser que a gente consiga ver melhor. Caminhamos para o outro lado da igreja até uma janela que nos dava um ângulo melhor daquilo que vimos antes. Só que quando iluminei de novo com a lanterna, o que quer que estivesse naquele banco tinha simplesmente sumido. Eu disse para o Noah que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, mas confesso que aquilo também me deu um baita arrepio. Ele perguntou, para onde ele foi então? Comecei a iluminar ao redor até que nós dois vimos ao mesmo tempo e levamos um susto. O homem estava em pé, bem à esquerda da janela, do lado de dentro, olhando direto para a gente. Definitivamente não parecia um mendigo. Saímos correndo de volta para o milharal. Tentamos, desesperados, achar as bicicletas, mas não conseguimos. Agora estava tão escuro que evitávamos acender as lanternas para não chamar atenção. De repente ouvimos um barulho vindo da igreja, parecia o som de uma porta batendo. Noah me mandou ficar quieto porque ele ouviu algo no milharal, como se alguém estivesse empurrando as plantas enquanto andava. Aí, do nada, tudo parou. Silêncio total. Nem uma brisa. As plantas estavam completamente imóveis. Ficamos parados, agachados, com medo de fazer qualquer movimento. Ficamos assim por o que pareceu uma eternidade, até que Noah sussurrou, para que lado deixamos as bicicletas? E foi nesse momento que ouvimos as plantas a poucos metros de distância sendo empurradas, como se alguém estivesse correndo na nossa direção. Eu falei, corre! E a gente saiu disparado pelo milharal, com as plantas batendo no meu rosto enquanto corríamos. Em algum momento, saímos do milharal e corremos para um campo aberto, indo direto de volta para a estrada. Ninguém estava mais atrás da gente. Noah ligou para o pai dele na mesma hora e ele veio nos buscar. Ele não é o tipo de pai que fica bravo por invadir propriedade ou beber, ou algo assim. Na verdade, ele ficou mais irritado por termos deixado as bicicletas para trás. Mas ele concordou que fizemos o certo em largar tudo e correr. No dia seguinte, ele nos levou de volta àquela igreja e levou a arma com ele, só por precaução. Vasculhamos as plantas até acharmos as bicicletas e as jogamos na caçamba da caminhonete dele.
Quando já estávamos prontos para ir embora, demos uma última olhada na igreja e vimos alguém em uma das janelas. Só podia ser a mesma pessoa. Acho que quando ele percebeu que vimos, ele se afastou da janela de uma forma bem assustadora. O pai do Noah disse: "Vamos embora daqui." E deu para ver que aquilo mexeu com ele de verdade. E para assustar o pai do Noah, que é bem durão, a coisa tinha que ser séria. Depois disso, fomos a um restaurante de churrasco, comemos muito e tomamos algumas bebidas. Mais tarde, o pai de Noah ligou para algum número da cidade para avisar que tinha alguém naquela igreja abandonada. Pelo menos fizemos a nossa parte, e eles ficaram sabendo. Agora, quem sabe se aquele homem ainda está escondido naquela igreja, ou quem ele era, afinal de contas. Eu moro em uma fazenda junto com meu irmão e a esposa dele. Durante os períodos mais agitados, dividimos as tarefas, mas na baixa temporada, eles costumam viajar bastante. Minha noiva faleceu há alguns anos, e desde então ainda não consegui me abrir para o mundo novamente. Acabo passando muito tempo sozinho, e essas épocas mais calmas realmente me pesam. Isso aconteceu no começo de outubro, pouco antes da nossa última colheita. Meu irmão Mark e a esposa estavam fora da cidade por uns dias. Agora imagine que algo assim acontecesse justo quando eu estava sozinho segurando as pontas. Era uma noite como qualquer outra. As janelas ainda estavam abertas, deixando a brisa fresca de outubro entrar pela casa. Do lado de fora, de repente, escutei um grito. Era uma voz feminina, mas não consegui distinguir se era de uma adolescente ou de uma mulher adulta. Só sei que era um grito agudo e estridente. Me levantei da poltrona e fui até o cofre de armas no meu quarto para pegar meu rifle. Saí para fora e fui recebido pelo ar gelado e ventoso da noite. Fiquei por um momento na varanda da frente, esperando, e ouvi o grito de novo. Vinha do milharal. Disparei um tiro para o alto como um aviso. Naquele instante, eu não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser alguém em perigo ou apenas um grupo de adolescentes fazendo travessuras. Logo depois de disparar o tiro, ouvi uma voz feminina gritar: "Socorro!" Antes que tudo ficasse em silêncio. Falei: "Quem está aí? Onde você está?" Então a figura da mulher reapareceu. Então eu disse com calma, mas só o vento respondia agora. Acendi todas as luzes externas da casa e peguei meu celular para ligar para o 190 enquanto caminhava em direção ao milharal, chamando e esperando que alguém respondesse. Depois de contar ao operador o que tinha ouvido, esperei a chegada da polícia. No total, vieram 4 policiais, e com a ajuda deles, verificamos o milharal, iluminando com lanternas e gritando, tentando encontrar quem precisasse de ajuda. Imagino que sempre que alguém relata gritos de socorro, os policiais levam isso um pouco mais a sério. Como não encontramos nada, um dos policiais me disse para ligar novamente se ouvisse qualquer outro pedido de socorro e que ficariam por perto. Depois disso, todos foram embora. Eu voltei para dentro de casa, mas não antes de dar mais uma olhada no milharal. Fechei a porta e apaguei todas as luzes. Aqui no condado, não há muita coisa para a criançada fazer, então não seria surpreendente se fossem só alguns adolescentes tentando assustar os fazendeiros ou donos de casa. Depois de mais uma hora vendo TV, resolvi subir para dormir. Tomei alguns comprimidos de melatonina para ajudar, já que sofro de insônia crônica. Geralmente diria que isso é um azar. Depois de mais ou menos uma hora, comecei a ouvir rangidos e batidas vindos do andar de baixo. Só então me toquei de que nunca fechei as janelas lá embaixo. As paredes dessa casa são finas como papel, dá para ouvir tudo, e os pisos fazem barulho o tempo todo. Peguei meu celular e liguei para meu irmão Mark. Ele atendeu e eu perguntei quase sussurrando: "Você está em casa?" Ele respondeu que não. Naquele instante, senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem e sabia que meu corpo já estava no modo de luta ou fuga. Falei para ele que tinha alguém na casa e pedi que chamasse a polícia por mim. Como ele estava em uma cidade vizinha, o pedido iria para o mesmo centro de despacho. Ele não perguntou nada, só disse que ia ligar e desligou. Caminhei nas pontas dos pés, tentando ser o mais silencioso possível, até o cofre e peguei minha espingarda. Sei que acabei fazendo algum barulho enquanto me aproximava. Era impossível evitar. Ouvi mais sons vindos do andar de baixo. Tinha certeza agora, havia alguém na minha casa.
Me aproximei da porta e a abri devagar. Olhei para a escada que levava ao andar de baixo. Ainda dava para sentir a brisa passando pela casa. Os pelos do meu braço continuavam arrepiados. Comecei a descer as escadas bem devagar, um degrau de cada vez, tentando ao máximo não fazer barulho. Mas desci só alguns degraus antes de escutar passos no piso de madeira lá embaixo, se aproximando da escada, até que uma figura alta e magra apareceu no final dos degraus. Engatilhei a espingarda e falei: "Não se mexa." Mas ele nem reagiu. Com uma calma quase inquietante, ele saiu do meu campo de visão e logo ouvi os passos dele acelerando como se estivesse correndo pela sala de estar em direção à porta dos fundos. Gritei: "Pare!" enquanto tentei ir atrás dele por um instante. Mas assim que ele saiu da casa, fechei a porta e liguei para meu irmão. Ele me disse que a polícia já estava a caminho. Tranquei todas as janelas do primeiro andar e esperei os policiais voltarem. Eram os mesmos de antes. Eles fizeram uma nova busca ao redor da propriedade, desta vez com todas as luzes acesas. Um deles disse que ficaria de vigia durante a noite, embora eu duvide que aquele sujeito fosse voltar depois de perceber que eu estava armado. E de fato, ele nunca voltou. Mas a história não termina aqui. Enquanto eu estava terminando a última colheita da temporada na colheitadeira, reparei em um sapato no meio do campo. Parei a máquina e fui até lá para pegá-lo e dar uma olhada. Era um sapato feminino, número 38. Aquilo me fez lembrar dos gritos que ouvi na noite anterior e do homem invadindo minha casa algumas horas depois. Liguei para o 170 mais uma vez e deixei o sapato exatamente onde estava, para não comprometer nenhuma possível evidência. Quando a polícia chegou, eles fizeram outra busca pelo milharal e pegaram o sapato como uma peça de evidência para um possível caso de desaparecimento. Eles até trouxeram cães farejadores para tentar seguir algum rastro. O mais estranho é que não havia nenhum registro de mulheres desaparecidas no nosso condado. Pelo menos, não naquela época. Eu só espero que quem quer que seja a dona daquele sapato esteja viva até hoje. Só de pensar na possibilidade de alguém ter sido assassinado na minha fazenda, sinto um aperto no estômago. Quando éramos crianças, nossa família tinha um lugar especial para passar as férias em Hollywood, na Carolina do Sul. E quando eu falo nossa família, estou me referindo a mim e meus 3 irmãos. E sobre esse lugar de férias, bom, era na verdade um trailer com 3 quartos. Não tinha nada de luxuoso, mas era uma parte importante da nossa infância. E até hoje, guarda lembranças que nos fazem sorrir. Sempre que deixávamos a estrada principal e começávamos a ver as fazendas ao redor, já sabíamos que estávamos quase chegando. Eu sou o segundo mais velho, e naquela época, posso dizer que tínhamos 14, 12, 10 e 8 anos. O trailer era simples, mas pelo menos tinha eletricidade. A televisão era bem antiga, mas servia para ligarmos nosso pouco. Já íamos para lá há tanto tempo que tínhamos nossos cantos favoritos. Um grande parquinho de uma escola primária onde brincávamos de pique-esconde enquanto nossos pais relaxavam lendo revistas, e um mercadinho que também era um dos nossos locais preferidos para passar o tempo. Nós adorávamos explorar as florestas que cercavam a propriedade. Os vizinhos mais próximos ficavam a uma boa caminhada de distância, mas ainda assim não tão longe a ponto de nossos pais se preocuparem em nos deixar ir. Aquele foi o primeiro ano em que nosso irmão mais novo, Todd, pôde explorar com a gente enquanto nossos pais ficavam de boa no trailer. A gente pegou um caminho diferente que se desviava do final da estrada principal. Vale mencionar que quase não passava carro por ali, já que nosso trailer ficava no fim de uma longa estrada que acabava num beco sem saída. Então, o único movimento vinha das poucas pessoas que moravam por lá. Tinha sempre essa casa com uma fazenda de aparência meio duvidosa, no topo de uma colina que dava vista para a estrada. Curiosamente, em todos os anos que estivemos por lá, nunca vimos nenhum carro parado ali. A casa ficava cercada por um pequeno milharal, sugerindo que alguém morava ali. Mas o estranho era que nunca vimos ninguém, nem carro, nem pessoa. Entre as árvores ao redor da propriedade, os 2 prédios, o galpão e o milharal, percebemos que aquele lugar era perfeito para uma brincadeira de pique-esconde. O sol já estava brilhando no céu. Decidimos que Alex, nosso irmão mais velho,
Seria o pegador primeiro, e seguiríamos a ordem do mais velho ao mais novo. O resto de nós correu para se esconder. Eu fui direto me enfiar nas plantações. Ouvi Alex falar: "Prontos ou não, lá vou eu." Então me sentei entre as plantas amareladas completamente fora de vista. Fiquei lá esperando e esperando, até que ouvi o farfalhar das folhas secas e passos pesados esmagando o chão. Eu não sabia qual dos meus irmãos estava por perto, mas não quis arriscar. Corri das plantações para a grama, subindo a colina em direção ao galpão vermelho. Esperei que Alex viesse atrás de mim, mas ele não apareceu. Então, pensei que devia ser algum dos meus irmãos mais novos. Logo ouvi uma bagunça. Alex estava perseguindo meu outro irmão mais novo, James, pela colina do outro lado da casa. Os dois corriam, rindo e gritando. Alex o pegou, e com isso, James estava fora da brincadeira. Fiquei escondido atrás do galpão até que vi Todd encostado na parede dos fundos da casa, me olhando com um sorriso no rosto. Fiz sinal de shh com o dedo nos lábios, e ele repetiu o gesto. Foi aí que me ocorreu: "Espera aí, quem estava nas plantações comigo então?" Alex deu a volta na casa, e sem dificuldade, tocou Todd. Logo depois me viu, já que eu estava bem na sua linha de visão. Desci correndo a colina, aproveitando a velocidade que a descida me dava. Mas Alex também ganhou impulso e, sendo maior e mais rápido, me alcançou com facilidade. Os quatro se reuniram no pé da colina perto da estrada. Eu deveria ser o próximo pegador, mas resolvi perguntar se mais alguém tinha se escondido nas plantações. Quando todos disseram que não, me deu um calafrio. Contei a eles que tinha ouvido alguém andando por lá e sugeri que podia ser o dono da casa, então era melhor irmos embora. Com isso, saímos rapidamente e voltamos caminhando para o trailer, onde nossos pais estavam na sala assistindo a um filme. Para o jantar, fomos à nossa pizzaria favorita, aquela que todos nós amávamos. Lembro que naquela noite nosso pai comentou que ninguém morava naquela casa onde tínhamos brincado. Já estava escuro quando voltamos, e sabíamos que queríamos jogar pega-pega com lanterna. Nossa mãe não queria deixar Todd sair depois que escurecesse, e tenho certeza de que só nos deixaram ir porque Alex, com seus 14 anos, já era considerado velho o bastante para tomar conta de nós. Então nós três voltamos até aquela casa para a brincadeira, que era basicamente um pique-esconde. Mas se o pegador iluminasse alguém com a lanterna, a pessoa estava fora do jogo. Quando chegamos lá de novo, já estava uns 90% escuro. Dessa vez queriam que eu fosse o pegador, já que Alex havia sido na última rodada. Me virei, contei até 60 e falei: "Estou indo." Mantive a lanterna desligada, tentando não entregar minha localização. Eu mal conseguia enxergar o suficiente para me mover, mas essa era parte da diversão. Subi a colina correndo em direção à casa, que estava completamente às escuras. Dei uma olhada ao redor das paredes e do galpão, mas não vi sinal de ninguém. Olhei para as árvores e decidi ligar a lanterna para iluminar a linha de árvores. Nada também. Então desliguei a luz de novo. Eu tinha certeza de que alguém estaria escondido no milharal. Era o lugar mais óbvio. E não era tão grande, então seria fácil dar uma olhada. Cheguei ao pé da colina. Me aproximei do milharal e comecei a entrar devagar, tentando não fazer muito barulho. Ainda mantive a lanterna desligada para não entregar minha posição. Foi só nesse momento que percebi como aquele lugar ficava assustador à noite. Enquanto me movia pelas plantas, ouvi passos ali dentro. Se eu quisesse pegá-los, precisaria ser rápido e sorrateiro. Me concentrei nos sons e quando os passos pareceram estar bem perto, liguei a lanterna e falei: "Te peguei." Mas tudo o que vi foram as costas de alguém fugindo da luz. "Quem é?" perguntei. "Você tá fora." Foi aí que ouvi uma risada esquisita. Não era a risada dos meus irmãos, e nem parecia de uma criança. Tinha o tom perturbador de um adulto. Eu fiquei paralisado, só mexendo a mão para mover a lanterna, tentando entender quem estava ali. Ouvi a voz suave de um homem adulto dizer: "Posso brincar com vocês?" Então, vi o rosto dele. Estava parcialmente coberto pelas plantas que ainda nos separavam, mas o pouco que consegui ver parecia deformado. Eu realmente não conseguia dizer se ele estava usando uma máscara ou se aquilo era seu rosto de verdade. Saí correndo das plantações, gritando os nomes dos meus irmãos. "Corram, o jogo acabou." Então a figura da mulher reapareceu. Então eu disse com calma. Logo ouvi os dois respondendo do lugar onde estavam escondidos juntos:
Vi-os descendo a colina a toda velocidade, com as lanternas ligadas. Acendi a minha também e gritei para que continuassem correndo. Corremos sem parar pela estrada até chegar à nossa propriedade, totalmente sem fôlego. Quando nos acalmamos, contei a ele sobre o homem deformado e assustador que eu tinha visto nas plantações. Disse também que ele devia ser a pessoa que eu tinha ouvido mais cedo. Ainda me lembro das expressões no rosto deles quando ouviram isso. Quando contamos aos nossos pais, eles pareciam confusos. Meu pai não soube o que dizer, e minha mãe foi rápida em deixar claro que não queria mais que saíssemos da propriedade depois que escurecesse. Para ser honesto, eu também não queria. Aquela noite foi difícil de dormir. Fiquei pensando, e se aquele homem estiver lá fora, escondido na escuridão, olhando por uma das janelas? Sei que assustei todo mundo um pouco com a minha descrição do homem. Não tinha motivo nenhum para inventar aquilo, e meus pais sabiam disso. Nem preciso dizer que nunca mais voltamos àquela casa na estrada. Felizmente, não era muito perto da nossa propriedade. Minha família acabou vendendo o lugar apenas alguns anos depois.